Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E neste conteúdo vamos falar sobre 3 técnicas de fechamento para contratos de serviços de alto valor online. Meu nome é Ricardo Massos, se você está chegando por aqui e não me conhece, eu sou um CEO e fundador de um grupo empresarial. Isso me tornou especialista na metodologia de alto impacto e isso me tornou especialista em fechamento de contratos online. Nós vamos falar sobre o que realmente funciona e o que realmente transforma uma conversa em um contrato fechado, mesmo com clientes exigentes, criteriosos ou de alto ticket, ou clientes difíceis, ou clientes que não têm dinheiro ou que dizem que não têm dinheiro. Tá? O que diferencia aqueles donos de negócios, por eles mesmos ou por seus times, estão fechando contratos de 10, 15, 20, 50 mil, daqueles que ficam no vou pensar, ou daqueles que ficam no me mande por e-mail, ou me mande por WhatsApp, ou depois eu vou te dar uma resposta. A única diferença é saber conduzir a conversa com maestria até o fechamento. E o problema é você, talvez, não sabe como fazer isso, como conduzir a conversa com maestria até o momento exato do fechamento. O problema é entre apresentar seu serviço e conseguir um sim. Esse é o problema. É aquele momento desconfortável onde tudo pode desmoronar. É ver o cliente interessado, mas não ter uma sequência lógica, uma técnica concreta que transforme esse carinha que estava interessado em um contrato fechado. E aí, perde a venda, perde o cliente. Esse é o que acontece, tá bom? Agora, já do outro lado, fechar contratos de alto valor é possível ser feito de forma rápida, em uma única reunião, de forma previsível, na qual você pode entender que ações provocarão como consequência fechamentos de novos contratos. E isso é o que separa donos de negócio frustrados de donos de negócio livres, agenda cheia e faturamento alto. E aí, quais são as consequências? Olha, primeiro, faz muita reunião e nenhuma dessas reuniões vira contrato. Tudo é uma promessa futura de só Deus sabe, sei lá o que vai dar disso no futuro. 2, dinheiro e tempo investido que não dá retorno, sensação de tempo desperdiçado. No próximo nível, dificuldade de manter o fluxo de caixa estável, o dinheiro começa a faltar, desânimo para fazer nova reunião, já desiste antes de começar e depois começa a evitar as chamadas com clientes, porque já tem medo de não converter. Como tem medo de converter, nem vai. Tudo isso é progressivo. Acaba, volta para o mercado, vai voltar a prestar serviços, vai voltar a ser CLT, vai abandonar seu negócio, vai fechar seu negócio, talvez, vai enterrar o sonho de viver no seu negócio, talvez de trabalhar remoto, que é uma das coisas que eu conquistei, que é uma das maiores benefícios que eu conquistei na vida, e acaba desenvolvendo crenças limitantes perigosas que ficam instaladas no HD, programas, códigos instalados no HD, como, por exemplo, eu não nasci para vender, ninguém fecha na primeira reunião, eu não consigo fechar clientes, eu não presto para isso. É destrutivo, mas real também. Agora me diga uma coisa, como que um dono de negócio, que tem um negócio de verdade, vai crescer se ele não sabe fechar e não sabe treinar pessoas para que fechem para ele? E para treinar pessoas, primeiro tem que saber fechar. Como que vai crescer seu negócio se não resolve esse problema? E não ter um método de fechar clientes previsível, escalável. Né? Então você pode saber tudo de gestão, você pode saber tudo de finanças, tudo de marketing, tudo do seu negócio, tudo de processos, mas se você não souber aplicar técnicas corretas de fechamento, nada disso vai importar. Por quê? Porque o conhecimento técnico não fecha contratos. Quem fecha é você com as palavras certas, no momento certo, da forma certa. Tá bom? Ricardo, como que eu faço isso? Já entendi. Tem que fechar contratos por exemplo. Vamos a isso, vamos exatamente a isso. O jeito certo é levar a uma conversa com foco no benefício, no ROI, no retorno sobre investimento que eu gero no negócio do meu cliente. Levar a conversa buscando gerar prova e usando atalhos de tomada de decisão, como, por exemplo, urgência. Sempre fazendo isso desde uma perspectiva de mostrar o benefício, de mostrar como que isso pode ajudar. E, antes de mostrar o preço, gerar valor, né? Valor maior do que o preço, gerar mais valor do que o preço real do seu serviço. Não é empurrar, é liderar o processo de tomada de decisão através de uma metodologia. Tá bem? E agora vou te passar alguns passos importantes, tá? Vou te falar essas 3 técnicas que eu quero que você salve. Técnica número 1, fechamento com foco no retorno sobre investimento. Isso tem que estar salvo na sua vida. Eu vou gerar valor na medida em que eu mostro o benefício que essa entrega oferece na vida do meu cliente.
e não nas horas que eu vou trabalhar para ele. Isso vai me ajudar a gerar mais valor, em vez de me concentrar em mostrar o preço e parecer que eu estou em dúvida se está caro ou barato, mostrar o preço sabendo que na mente do meu cliente vai parecer pouco, mesmo que seja contratos de 8, 10, 15, 20, 50 mil reais. Técnica número 2, prova social e autoridade. Pessoas confiam em pessoas. Pessoas contratam, compram de outras pessoas. Então, mostre como outros, igual você, já tiveram resultados que você passou no ponto número 1, no ponto de fechamento com foco no resultado. Tá? Então, mostre exemplos de pessoas que tiveram esse resultado que você prometeu. Pode ser prints, pode ser vídeos, depoimentos, PDF, mas tem que destacar como essas pessoas foram ajudadas a atingir objetivos que geraram resultados que podem ser medidos. Tá bom? Se destacar sua experiência, certificações, casos concretos, se você tem resultados, o cliente vai tender a se sentir mais seguro. Tá bem? Prova social, ela tem um efeito de reduzir o sentimento de risco percebido. Bom, número 3, time de tomada de decisão, da urgência e da escassez. O ser humano decide mais sobre um cenário específico com poucas opções do que com muitas opções. Então, eu tenho que oferecer uma opção onde ele pode pensar o tempo que ele quiser e outra opção com benefícios extras, mas com um tempo limitado para tomar a ação. Então, eu tenho que criar esse cenário onde aqui tem um cenário com menos tempo, melhor valor, melhores condições, mas tem que ser agora, e outro cenário que pode ser mais à frente, quando ele quiser. Então, eu dou opções, uma cria mais urgência, mas dá mais benefício, uma outra não dá urgência, mas pode fazer quando ele quiser. Tá, vou te passar agora algo sobre agir na prática, tá? Vou te passar 10 passos aqui que eu quero que você tenha em mãos. Primeiro, crie um estudo de caso com retorno. E aí, liste qual foi o ponto A e qual o ponto B. Né? O cliente faturava tanto e agora fatura tanto. O cliente tinha tal resultado e agora tenta outro. Tinha tanto custo e agora tenta outro. Né? Com isso, você vai falar com outros clientes e vai criar lista de provas, prints, vídeos, né? Com vários seus clientes. Com isso, já temos o ponto 1 e o ponto 2. O ponto 3 é criar uma oferta com bônus limitado. Elabora um roteiro da reunião com foco em resultados sempre. Use linguagem de benefício, não de técnica. Benefício e dor resolvida. Benefício e dor resolvida, não técnica. Prepare objeções comuns e respostas. Monte uma lista com quais são as objeções mais frequentes e mostre como que você pode resolver isso para o seu cliente. Configure um deadline real da sua proposta. Está disponível até hoje, tal hora. Tem uma frase de fechamento clara e firme. Você prefere continuar dessa forma ou prefere assim? Você prefere fazer a contratação hoje ou um outro dia, pagando mais? Treine sua fala para soar confiante e consultiva. E aí, uma vez que estiver tudo pronto, marque a primeira reunião e aplique o seu negócio. Tá bem? Estes são os passo a passo de ação prática que eu quero que você tome. E agora, concluindo por aqui, vou te passar o que eu chamo da tríade de ouro do fechamento. Tá bem? Primeiro, antes de morrer com o cliente, descubra sempre qual a dor do cliente para ter um maior impacto e prepare uma simulação que encaixe com o cenário dele. Número 2, comece a chamada com perguntas estratégicas que levem o seu prospect a verbalizar os impactos negativos da situação atual. Número 3, repita com intensidade o que ele disse, reforçando o custo de não resolver o problema. Depois apresente o cenário transformador, mostre como você pode eliminar essa dor e crie ganchos mensuráveis, mostrando planilhas, projeções na tela, para que isso fique visual. Tá? Mostre estudos do caso, trazendo um cliente anterior com um contexto semelhante, mostrando o antes e depois, com dados concretos. Esse antes e depois é muito legal. Mostre o ROI em números, aponte diretamente, você vai investir X e tem potencial de retorno de Y em Z meses. Use linguagem de negócio, né? Uma linguagem focalizada. Apresente rapidamente depoimentos, prints, de feedbacks de clientes reais satisfeitos. Exiba selos, prêmios, certificações, número de empresas que você já atendeu, nomes de empresas que você já atendeu, tudo isso vai autoridade, autoridade, autoridade. Quanto mais aumenta a autoridade, prova, 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 resultado, resultado, resultado. Isso faz, na cabeça do cliente, isso faz risco, 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 risco sendo reduzido. Tá bem? Diga algo como empresas que ignoram essa etapa, meses depois, estavam gastando 3 vezes mais. Valide uma comparação do mercado para criar um sentimento de que ele precisa agir para evitar um problema dele sendo aumentado. E depois apresenta a oferta com confiança. Não diga custo de preço, diga, por exemplo, esse é o valor para você ter acesso a esse tipo de transformação. Como é que fica esse valor e essas condições para você hoje? Entendeu? Diga que só assume o número de projetos
projetos reais que você pode assumir desse tipo, né? 1, 2, 5, só assumo 10 por mês, só assumo 3 por mês. Então isso vai gerar um sentimento de que ele realmente tem que se posicionar agora. A urgência não pode ser fictícia, sempre tem que ser verdadeira, então tem que apresentar algo valioso para acelerar ainda mais a tomada de decisão, apenas para quem decide até tal dia, né? Ou apenas para quem decide hoje. Fecha sempre com uma pergunta direta do tipo, faz sentido para você começarmos agora com esse plano ou prefere que eu passe vaga para um outro projeto para a gente ver isso no futuro? Faz o fechamento com duas opções, duas alternativas possíveis, tá? Esteja preparado para a objeção do cliente de vou pensar, mas faça isso com classe, fala perfeito, entendo perfeitamente que você quer pensar. No momento quando alguém diz isso, é que quer pensar, é porque realmente gostou, mas ainda tem alguma dúvida específica. Deixa eu entender, se a dúvida foi mais relacionada a valores, a entrega do serviço ou algum outro assunto que eu não falei ainda. E aí você vai poder começar a conversar sobre isso. E finalmente, se não fechar na hora, pense que você tem muitas chances de que esse cliente vire sabão. Então, se não fechar na hora, seja capaz de perder ele, perder o cliente, considerar perdido, e somente daqui a 90, 120, 180 dias, você abre uma chance para ele desde outra perspectiva, talvez com outro produto seu. Mas realmente tem que estar preparado para ganhar e para perder, né? Afinal, quem faz isso muito bem, quem aplica esta metodologia muito bem, acaba fechando algo em torno de 30, 40% das reuniões de vendas, transformando isso em contratos assinados. Se faz 30, 40% quando está muito bem, significa que quando está muito bem, 60, 70% não fecha. Então, a grande maioria ainda, 60 e 70% é a grande maioria vai ser um não ainda. Então, está tudo bem, tem que perder cliente e tem que ganhar cliente. Normal, tipo, 3 de cada 10 é correto, tá vendo? Foi um prazer estar contigo e bom, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa sua curtida. Se pensa que esse tipo de conteúdo pode ajudar alguém que você conhece, clica no botão compartilhar e envia este link para essa pessoa, porque vai ser uma coisa positiva, estar ajudando alguém que de repente vai ficar feliz em que você faça essa indicação, depois ele te agradece. Eu também te agradeço já por essa gentileza de compartilhar e que possamos ajudar mais donos de negócio, consultores, a fechar mais contratos online de alto valor, seguindo a metodologia de alto impacto que tenho aprendido e que eu sou divulgador na internet. Tá bom? Prazer estar contigo. Um forte abraço, estamos juntos. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.